Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do VET Profissional, o VET Pod. E para esse primeiro episódio a gente vai falar de um tema que muita gente aí vai gostar, dinheiro, que é o que a gente quer no final das contas. E aqui a gente vai falar sobre o médico veterinário e o mundo das finanças. Como que o médico veterinário pode se planejar para ele alcançar os seus sonhos, que é construir, ter a sua própria clínica, ter sua casa própria, fazer uma especialização, comprar um carro bacana, ter R$ 1 milhão no banco, já pensou? Será que isso é possível? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein? E se aposentar também mais cedo, poder curtir a vida depois sem se preocupar com o dinheiro, porque o dinheiro vai ficar ali trabalhando para ele. Então, tudo isso, se você quer saber sobre isso, tudo que eu acabei de falar, fica com a gente aqui até o final desse podcast que você vai adorar. E para falar sobre esse tema de finanças, eu trouxe um convidado aqui super especial, que é o Rafael Lentini, ele que é um dos professores aqui do VET Profissional. Ele é o professor do curso Veterinário Milionário, Construção de Patrimônio e Geração de Renda. Seja muito bem-vindo, Rafael Lentini. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar falando com você e com vocês que nos assistem. Vamos falar, como você falou, sobre um tema muito importante, que é a educação financeira. E aí, especificamente, para o médico veterinário, como você consegue se planejar para realmente alcançar todos os seus sonhos. Então, muito Com obrigado. certeza. Deixa eu falar aqui, gente, um pouquinho sobre um breve currículo aqui do Rafael, só para vocês entenderem quem que vai dar uma aulinha aqui hoje para gente. O Rafael ele é formado em administração pela UFV, ele é assessor de investimentos, gerencia uma carteira de nada mais, nada menos do que R$ 300 milhões, junto com o Romualdo, que é outro professor aqui do VET Profissional e idealizador também desse curso Veterinário Milionário. E o Rafael também é sócio da WV Investimentos, que possui 1,5 bilhões sob custódia. É isso mesmo, Rafael? Isso mesmo. Nós somos sócios da WV, tanto eu quanto o Romualdo. Nós somos um escritório ligado à XP Investimentos e o nosso escritório como um todo tem uma custódia de 1,5 bilhões e nós especificamente gerimos uma carteira aí de um pouquinho mais do que R$ 300 milhões atualmente. Meu Deus, já estava assustada com 300 milhões. Pois é. E, gente, falando aqui que o Rafael ele é professor do VET Profissional, do curso Veterinário Milionário, quem é assinante do VET Profissional tem acesso a esse curso de finanças para vocês já aprenderem aí a se planejar para ter 1 milhão na conta, hein? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos começar aqui, Rafael. Primeira pergunta mais básica para os médicos veterinários. O que médico veterinário tem que saber? Por que ele tem que saber de finanças? Então, Fernanda, eu acho que todos os profissionais devem saber sobre educação financeira, mas dentro do horizonte do médico veterinário, é fundamental que ele saiba se planejar financeiramente para que ele possa, ao fim da sua vida, ou eventualmente até antecipar a sua aposentadoria e ter um capital que permita a ele viver de renda a partir de tudo que ele construiu, né? Então, ele vai ter ali um dinheiro que ele acumulou ao redor da sua carreira e esse dinheiro vai trabalhar por ele e dar um complemento de renda ou eventualmente permitir com que ele se aposente ou eventualmente pare de trabalhar e só esse capital remunere ele de forma igual ou maior do que o que ele tinha através do seu próprio esforço. Então, educação financeira abrange tudo. Desde o básico ali de você aprender a se organizar financeiramente, como poupar dinheiro, até tudo que envolve a parte de geri-lo, né? A gente sabe que muitas vezes não somos ensinados a lidar com dinheiro, nem em casa, nem na escola, né? Na parte mais básica, ensino fundamental, ensino médio, e muitas vezes nem durante a graduação. Então, quando nos tornamos profissionais, né? No caso aí os médicos veterinários, assim que a gente recebe nosso primeiro salário, a gente se depara com aquela pergunta, né? E aí, o que eu faço com esse dinheiro agora? Geralmente todo profissional, toda pessoa tem sonhos, quer comprar uma casa, comprar um carro, fazer viagens com a família, enfim. E é importante que ele saiba uma estrutura financeira para que ele possa realizar esses sonhos de forma sustentável e que ele consiga, ao redor do tempo, atingir todos esses objetivos, mas também ter uma segurança financeira e não simplesmente comprar passivos que irão ter mais custos para ele do que trazer benefícios em termos financeiros, e aí ele vai ter que trabalhar e sempre trabalhar para estar custeando isso. Então, a educação financeira, que é o que a gente vai trazer aqui, o que a gente traz no curso médico veterinário, veterinário milionário dentro do VET profissional, ensina ao profissional tudo que ele precisa saber para ele realmente conseguir ter uma boa relação com o dinheiro.
Muito bem. E você falou uma coisa, você tocou num ponto interessante, que as pessoas elas começam a pensar, né, médicos veterinários e outros profissionais também, começam a pensar nas finanças, como que eu vou administrar esse meu dinheiro, na hora que começam a ganhar dinheiro, na hora que recebe ali o primeiro salário, e não é bem assim, né? E aí, o que que acontece? As pessoas, normalmente, os médicos veterinários, eles focam muito assim, estão estudando, aí começam a focar, como que eu vou ganhar dinheiro? Qual emprego que eu preciso para eu ganhar X? E ficam muito nessa só de focar em quanto que eu vou ganhar e esquecem de uma parte extremamente importante que é o que eu vou fazer com esse dinheiro, como eu vou gerir esse dinheiro. E o que que é mais importante para a gente construir, né, para o médico veterinário construir, no final das contas, um patrimônio, é saber ganhar dinheiro ou saber gerir o dinheiro? Perfeito, ótima pergunta. Dentro do horizonte do planejamento financeiro, óbvio que quanto mais você conseguir ter de remuneração, é sempre melhor. Mas quando nós analisamos aqueles profissionais que realmente construíram fortuna ao redor do tempo, eles têm uma capacidade de poupar muito maior do que eventualmente um profissional que ganhe mais, mas tem um custo maior. Então, dentro dessa ótica, se a gente for analisar friamente, a questão de poupar, saber poupar e investir esse recurso, eventualmente é mais importante até do que ganhar. Visto que nós temos inúmeros exemplos de pessoas que ao longo da carreira tinham excelentes salários e chegam ao fim da carreira endividados, tendo que continuar trabalhando depois do período aí normal de trabalho de um cidadão, por conta de não ter se planejado financeiramente e ter um custo de vida muito alto. Então, não necessariamente você ter um bom salário vai te garantir uma vida tranquila. Agora, você poupar e saber investir vai te garantir uma vida mais estabilizada aí no fim, né, perto ali do período da aposentadoria. E Rafael, pensando ainda nesse pessoal assim que tá começando a faculdade, que a gente, todo mundo tem esse pensamento que eu preciso, quando eu ganhar meu dinheiro, que eu vou pensar no que eu vou fazer com ele. É, porque a gente tem essa ideia de que para investir a gente precisa de ter muito dinheiro, não é? E me fala aí, é verdade? A gente precisa ter quanto para começar a investir, para começar a poupar o dinheiro? Essa é uma mística, assim, que eu faço questão de sempre ressaltar que ela não é uma verdade. Hoje, o mercado de investimentos ele é muito democrático, tá? Você pode abrir uma conta em qualquer corretora, eventualmente até no seu banco tradicional, e com valores de 10, 50, 100 reais, você já pode começar a investir, independente de qual produto você queira, né? Se for uma renda fixa, uma renda variável, hoje você tem possibilidade de investir mesmo com pequenas quantias. E o mais importante, que é o que a gente vai trazer, a gente traz mais aprofundado no curso, é o começar o quanto antes. O tempo, ele é o maior bem de um investidor. Então, quanto antes você começar, mais dinheiro você terá no final. Então é importante começar antes e o valor pode ser qualquer valor, né? O mercado hoje ele é muito democrático em relação a isso. Muito bem. Eu tenho um dado aqui, Rafael, que é o seguinte: 83% dos veterinários eles ganham, em média, R$ 5.000 no início de carreira. Então, quanto que eles devem poupar para eles conseguirem construir um patrimônio aí bacana para poder aproveitar no final? No final não, né? Ao longo Ao da longo da vida. vida. Perfeito. Vamos pensar na seguinte ótica. Primeiro, acumular algum patrimônio. Eu acho que quando a gente pensa em acumular patrimônio, um número legal que sempre chama atenção é trazer R$ 1 milhão. Dentro desse horizonte, vamos pensar, né, no profissional que tem ali uma remuneração de 5 mil saindo da faculdade. Supondo que ele está iniciando, né, no mercado de trabalho, então ele tem ali mais ou menos um tempo de vida útil de 30 a 35 anos, que é o período aí de contribuição, enfim, que ele vai ter até a aposentadoria. Dentro desse horizonte, se esse profissional conseguir poupar a quantia de R$ 300 por mês ao redor desse período, aí vamos trabalhar com um horizonte de 30 anos, se ele conseguir uma rentabilidade média de 1% ao mês, que é possível até com produtos conservadores, como renda fixa, dado aí o cenário de juros, inflação histórica que a gente tem no Brasil, é possível, ele teria acumulado ao final desses 30 meses, investindo apenas R$ 300, que dentro do horizonte de um profissional que ganha 5 mil é possível, ele teria acumulado aí um patrimônio de aproximadamente R$ 1.050.000. Então, dentro dessa estrutura, ele estaria abrindo mão de utilizar esses R$ 300 durante esse período, mas no final ele teria um capital que, caso ele decida viver de renda, que é uma alternativa que ele vai ter lá no futuro, se ele continuar mantendo essa rentabilidade de 1%, ele vai ter uma renda média aí de R$ 10.000 por mês, que é o dobro do que ele recebia aí no momento em que ele começou a guardar. Então,
acumular patrimônio, ele é para um objetivo. Qual que é o objetivo final? É que esse patrimônio te dê um complemento de renda, te dê uma renda extra, literalmente um segundo salário através do mercado. Então, ele conseguiria, com R$ 300 por mês, poupar aí durante os 30 anos e acumular 1,50 milhão, se ele conseguisse cumprir esse cenário, e no final ele poderia ter uma renda de 10 mil por mês, que é uma renda bem legal, né? Bem expressiva. E ele vai receber o dobro do E que sem ele nada, né? recebeu durante a vida inteira trabalhando e sem fazer nada. E aí, no sofá, aposentado, como tem que ser, né? Ou viajando. Não, maravilha. E aí eu vou te perguntar aqui uma questão que você falou aí. Vão juntar aí R$ 1 milhão no banco. É possível um médico veterinário ter R$ 1 milhão? Como que ele vai juntar 1 milhão? Porque a gente fica pensando assim, nossa, você recebe lá os R$ 5.000, né? Que 83% dos médicos veterinários recebem R$ 5.000. Aí chega os 5 mil, mas aí eu já tenho cartão de crédito, um monte de boleto, conta para pagar. E aí a gente sai pagando tudo, pagando tudo. E aí, quando você vai ver, não sobrou nada para eu investir, para eu poupar, para eu guardar. Como que você junta, como que um médico veterinário junta dinheiro para chegar e olhar assim na conta depois? Nossa, eu tenho R$ 1 milhão. É muito importante isso que você falou pelo seguinte, né? Quando a gente deixa para investir o que sobra, geralmente sobra muito pouco, quase nada, né? Nós somos seres naturalmente movidos pelo consumo. Então, quando tem uma graninha sobrando ali depois de pagar as despesas, a gente geralmente gasta ela, enfim, com uma viagem, alguma coisa que, se a gente tivesse feito um planejamento prévio e a gente tivesse poupado esse recurso antes de eventualmente pagar as nossas despesas, a gente não faria, né? É uma coisa que seria mais supérflua, digamos assim. Então, dentro do curso, a gente traz muita coisa sobre como se organizar financeiramente para poupar, tanto em classificação de despesas essenciais, não essenciais, como você eventualmente economizar mais, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está guardando tudo que a gente pode. Mas quando a gente faz um estudo realmente dentro das nossas despesas, a gente identifica que a gente poderia poupar muito mais. Então a gente ensina isso dentro do curso e ensina também algumas dicas, né, para você sempre se pagar primeiro e guardar o dinheiro do investimento antes, eventualmente, até do pagamento das contas. Isso fará com certeza, ao redor do tempo, você poupe mais do que se você deixar para investir o que sobra. Então, seria aí uma dica, uma primeira dica aí para chamar o pessoal também, para vocês entenderem dentro do curso tudo que a gente traz em relação a essa relação do dinheiro, de poupar mais pensando no futuro e não só viver o presente e gastar toda a remuneração que nós temos agora. Eu achei interessante você falar isso, que dentro do curso do veterinário milionário, você deu, em alguma aula, você deu algum exemplo também de como que as finanças, um planejamento financeiro, ele pode ajudar o médico veterinário a alcançar os seus sonhos, assim, os principais, de uma forma rápida e tranquila, segura, sem se endividar. Por exemplo, um dos sonhos é você fazer uma viagem para a Europa, levar toda a família, ter sua casa própria, comprar um carro bacana. Médico veterinário que gosta, né? Gosta e precisa, né? Ter uma caminhonete, né? Para fazer essas consultorias, ir nas fazendas. E aí, o que eles acabam fazendo? Na maioria das vezes, acabam se endividando, pegam um financiamento no banco e tal, e vira aquela bola de neve. E é perfeitamente possível chegar nesses sonhos de forma rápida, sem se endividar. E você deu um exemplo desse você explicou como fazer isso dentro do curso Veterinário Milionário, que eu achei super interessante isso. Sim. Quando nós pensamos em alguma realização de sonho ou objetivo, nós temos sempre duas opções. Ou a gente antecipa essa realização através de um financiamento, através de um empréstimo. Então a gente vai pegar esse dinheiro emprestado e vamos comprometer boa parte da nossa renda durante um período muito longo, né? Pegar o exemplo da casa. Você pode fazer um financiamento imobiliário, você vai pagar entre 10 e 30 anos uma parcela que geralmente, né, quanto maior for, mais juros você paga. Você acaba pagando até, às vezes, 2 vezes mais do que o valor que você reteve ali para poder realizar esse sonho, mas é uma possibilidade, né? Ou você pode fazer isso de forma inteligente, jogando com os juros a seu favor. Então você vai, em vez de pagar as parcelas, você vai abrir mão de realizar esse sonho no primeiro momento e você vai guardar mensalmente, aplicando seu capital, por exemplo, numa renda fixa, a juros compostos, para que você possa, daqui a um tempo, ter esse capital à vista para poder realizar esse sonho. E aí você vai ter, obviamente, um custo muito menor e você não vai ter a sua renda comprometida por um período muito
muito longo. Então, dentro do curso Veterinário Milionário, eu trouxe um exemplo prático de uma família, né, que tem alguns sonhos, alguns objetivos, e ela tem um capital específico que ela pode poupar. E aí eu explico como que, dentro de um planejamento financeiro, a gente consegue ter um resultado muito melhor e com menos tempo a gente realizar esses sonhos, tendo eles todos nossos, né, sem nenhum boleto a pagar ainda, ao invés de comprometer a nossa renda, e às vezes a gente tem que escolher só um, né? Então, dentro desse horizonte, se você quer fazer a viagem, quer comprar um carro e uma casa, né, se você, dependendo do seu orçamento, você não consegue financiar para ter os três. Você vai ter que comprometer sua renda por 20, 30 anos para realizar um. Os outros dois vão ter que ficar em stand-by. Então, a gente ensina como conseguir alcançar tudo, respeitando, obviamente, o tempo, que, como eu disse, é o maior bem do investidor, mas para que você consiga alcançar tudo isso aí de forma financeiramente eficiente, tá? E mais inteligente. Certo, muito bem. E você, Rafael, ao longo desse tempo todo que você está aí como assessor de investimentos, né, trabalhando com uma carteira aí de mais de 300 milhões de reais, não sei quantos clientes, muitos, né? Então você já está acostumado a ver pessoas que já poupam dinheiro, investem o dinheiro e que conseguem construir verdadeiras riquezas, né, fortunas, um patrimônio bacana. Qual que é a diferença? Me conta aí pra gente, hein? A gente quer saber agora o segredo. Pode dar spoiler assim? Ah, ó, agora pode. Olha, qual que é a diferença? O que que esse pessoal que consegue fazer fortunas, poupando dinheiro, investindo, qual que é a diferença para aquelas pessoas, que é a maioria, né? Que fica a vida inteira trabalhando 40 horas, 44 horas semanais e não consegue diminuir a carga de horário de trabalho, porque se diminui a carga horária, aí cai a renda, aí cai o padrão de vida. Aí não consegue, fica preso naquilo e fica a vida inteira assim, trabalhando, trabalhando, trabalhando e não consegue ficar rico. Qual que é a diferença desses perfis que eu acabei de mencionar aqui? Perfeito. Acho que, assim, trazendo talvez a mais importante, que eu identifiquei aí em todas as pessoas que eu tenho que realmente conseguiram construir um patrimônio relevante, elas têm uma característica, que elas sempre têm mais de uma fonte de renda, e principalmente fontes de renda que não dependam do próprio esforço. Então, a gente sabe que o nosso tempo ele é finito, nós temos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, eventualmente 31 ou menos, né? Mas nosso tempo ele é finito, e por mais qualificada que seja a nossa mão de obra, se nós não criarmos fontes de renda alternativa, a gente nunca vai conseguir ter um ganho de escala e fazer com que o nosso patrimônio realmente se multiplique ao redor do tempo. Então, a grande diferença entre o profissional que realmente constrói fortuna do profissional que trabalha a vida inteira e vai precisar continuar trabalhando para custear, principalmente essa questão de ter outras fontes. Tem muito mais coisa que a gente traz dentro do curso, né? A diferença entre comprar ativos e passivos, muita coisa legal que a gente traz, mas se eu pudesse elencar, a primeira seria uma parte do seu dinheiro, você sempre investir em coisas que vão te trazer retorno e que vão potencializar você ganhar dinheiro enquanto você está no seu momento de lazer, enquanto você está com a sua família e até enquanto você está trabalhando. Então, em todo momento, ele está trabalhando por você. Costumo brincar que o dinheiro, ele é o trabalhador mais workaholic que existe. O seu dinheiro, quando ele está trabalhando por você, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês. Diferente, eventualmente, do que um profissional que tem outros momentos. Então, acho que o principal seria ter outras fontes de renda, e uma muito legal que a gente traz principalmente no curso é através do mercado financeiro, que permite você ter renda ali, ter um ganho sem você basicamente ter esforço nenhum, né? E contando aí com profissionais para auxiliar, realmente esse caminho fica muito mais facilitado. Então, é verdade aquela. Já ouviu alguém dizer que consegue ganhar dinheiro, uma frase. É verdade que você consegue ganhar dinheiro dormindo. Com certeza. E é o segredo, né? Quem ganha dinheiro dormindo pode ter certeza que vai acumular patrimônio ao redor do tempo. Porque, eventualmente, quando você decidir parar de trabalhar, é um tema que a gente sempre vê hoje em dia, né? Cada vez a gente está querendo aposentar mais cedo. E para isso, você tem que ter fontes de renda que te permitam ganhar dinheiro enquanto você não está no seu tempo útil, digamos assim. E aí, quando você realmente decidir parar de trabalhar, essa vai ser basicamente a sua única fonte de renda, acrescida aí de um INSS, enfim, de alguma aposentadoria que você realmente tenha construído através do seu trabalho direto, né? Então, é importante, é fundamental que você crie essas fontes de renda. Bacana. E aí eu vou trazer um dado aqui também interessante, que 52% dos veterinários no Brasil, eles são autônomos. Ou seja, como que eles vão fazer na hora que eles cansarem? Agora eu quero aposentar. Agora eu não quero mais mexer com boi, não quero mais mexer com cachorro, quero aposentar. Eles vão depender só de INSS,
Você acabou de falar aí. Às vezes, muitas vezes, o que a gente pensa, a gente que não mexe, né, com o mercado financeiro, a gente fica pensando só, vou pagar aqui meu INSS todo mês e tal. Só que aí você fica limitado ali também, né? Sua aposentadoria, normalmente, geralmente, você vai cair, o padrão de vida vai cair, porque a sua renda vai cair na hora que aposenta, e aí a pessoa fica aí refém desse sistema. E o mercado financeiro já O pode primeiro ajudar, passo né? para o médico veterinário que nos assiste é realmente comprar o curso veterinário milionário. Então, lá a gente fala tudo que vocês precisam saber para começar, né? E para poder planejar uma estrutura, para poder se organizar financeiramente. Ensinamos tudo que existe no mercado. E aí a gente traz, obviamente, uma visão mais para o mercado financeiro, né? Eu sei que existem várias formas, a gente fala muito sobre empreendedorismo lá dentro também, então a gente toca nesse assunto para que o médico veterinário, principalmente o autônomo, né? O empreendedor, ele busca solucionar algum problema ou atender alguma demanda. E ele pode sempre se aperfeiçoar para que ele aumente a renda dele, para que ele aumente o patrimônio, que no caso seria ele mesmo ou a própria empresa. Então, assim, o primeiro passo, vamos colocar aí que ele adquiriu o curso veterinário milionário, e o segundo seria aplicar, né? Eu acho que todo conceito ele só é válido se você coloca ele em prática. Então, acho que entender, né, aprender, sempre buscar mais conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática é o que vai aí ajudar o médico veterinário a realmente ter uma aposentadoria mais tranquila. Porque realmente, né, assim, a gente sabe que a aposentadoria pública, né, é um sistema que eventualmente pode ter gargalos. A gente vê vários países no mundo que sofrem com isso, e o Brasil também não é diferente, porque é um modelo onde os atuais trabalhadores custeiam aqueles que já se aposentaram, e quando você tem um envelhecimento da população e uma população economicamente ativa menor, isso causa gargalos dentro do processo. Então, a gente sabe que contar só com o INSS, mesmo que você contribua todo o tempo, não é nenhuma garantia. Então, a gente sempre instrui a criar o seu próprio patrimônio, porque o patrimônio ele é a sua segurança. Se você precisar, você pode gastá-lo, porque ele é seu, está na sua conta, e se você quiser viver de renda, ele também te proporciona isso. Muito bem. Eu vou trazer outro dado aqui, que 46% dos médicos veterinários trabalha mais de 40 horas semanais. E aí, eu vou trazer aqui para a realidade, então. O que acontece? Quando você está aí formando, né, tá estudando, vai formar, aí chega assim, forma cheio do gás, querendo colocar em prática tudo que você aprendeu ali ao longo da graduação, vai, começa a fazer consultoria, aí plantão e tal, e num ritmo frenético de trabalho, mas aí, você já parou para pensar quanto tempo que você vai aguentar esse batidão, esse ritmo de trabalho? Fazendo não sei quantas consultorias, sábado, domingo, à noite, tal, vai para fazenda e viaja. É um ritmo muito acelerado. No começo, né, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, querendo colocar em prática e vai. Mas e aí? Quanto tempo que você vai aguentar esse ritmo? E aí você começa... Porque às vezes, o pessoal que está assistindo a gente agora não parou para pensar nisso. Vai ficar aí 10, 15, 20 anos nesse ritmo de trabalho, porque não pode diminuir, porque se diminuir o ritmo de trabalho, cai o padrão de vida. E aí? Planejamento financeiro resolve? Legal, eu vou te fazer uma pergunta agora então dentro desse tema. Vamos pensar que nós temos dois investidores. O primeiro investidor, ele investe R$ 300 dos 20 aos 30 anos. E depois ele para, né, não investe mais nada, e ele fica com esse dinheiro rendendo dos 30 aos 65, que é a idade de aposentadoria hoje. E temos um outro investidor que aí ele começa a investir mais cedo, ele começa com 30 anos, mas ele investe R$ 400 por mês até os 65. Qual dos dois você acha que no final vai ter um patrimônio maior? Um investiu dos 20 aos 20 aos 30, 30. depois o outro dos 30 até os Até os 65. 65, Ué, isso. de 30 até 65, vai juntar mais dinheiro. Perfeito, vou trazer os dados aqui para você então. Ó, o investidor que investiu dos 20 aos 30, ele teria aportado aí nesses 10 anos 36 mil, tá? O investidor que investiu dos 30 aos 65 a quantia de R$ 400, ele teria aportado 168 mil. Então, quem investiu mais seria o segundo investidor, certo? Certo. Só que se a gente considerar uma rentabilidade média aí de 1% por mês, que eles conseguissem ter aí dentro da sua rentabilidade, os dois, tá? No final, quando os dois estivessem com 65 anos, o investidor 2 teria R$ 2.572.383,79. Esse seria o investidor 2, que você acha que é o investidor. Eu acho que é o cara que fez certo, o veterinário que fez certo. O veterinário que começou a investir com 20 anos e aportou só dos 20 aos 30, depois ele nunca mais colocou um centavo. Gastou todo o dinheiro dele, todos os meses, até os 65.
ele teria o patrimônio de R$ 4.507.120,28. Ou seja, pouquinho menos que o dobro do capital do investidor que começou com uns 30 e foi até os 65. Então, isso fica muito claro para a gente o poder do tempo. Por isso que eu sempre ressalto que o tempo é o maior bem do investidor. Quanto antes você começar, mais dinheiro você vai ter no final. Então, a gente está falando de uma pessoa que aportou 4 vezes mais que a outra e no final tem pouco menos que 2 vezes e tem 2 vezes mais o capital que o outro teria aportado e tendo uma liberdade financeira maior, né? Ele passou um sufoco ali dos 20 aos 30, dos 30 aos 65, ele viveu ali tudo que o dinheiro dele podia proporcionar, enquanto o outro teve que aportar durante um tempo muito maior, comprometendo parte da receita e teria um capital menor. Então aí fica o recado do tempo. O dobro, quase que o dobro que vai ter. Então já fica aí a dica para você que está fazendo veterinária agora, que está achando que precisa esperar formar para ter o primeiro salário para começar a investir. Não, gente, Começa faça antes. isso aí, ó. 20 anos, 20 anos, começa aos 20 anos. Primeira coisa que vocês vão fazer é comprar o curso, assinar o VET Profissional, que aí lá dentro do VET Profissional vocês vão conseguir ter acesso ao curso Veterinário Milionário, que aí vocês vão ter o passo a passo completo para vocês conseguirem fazer igual esse exemplo aí que o Rafael acabou de trazer para gente. Começar a investir aos 20 anos e dos 20 aos 30, chegar aos 65 já tem 4 milhões, aí já tá com uma aposentadoria bacana também e muito mais que vai aprender lá dentro, né, Rafael? Porque é muito Exatamente. completo o curso. E o que a gente tentou fazer no curso é justamente trazer as duas realidades, tanto a parte conceitual, que é importante em qualquer investimento. Eu acho que toda vez que você vai iniciar alguma coisa, você precisa buscar o máximo de conhecimento para que você não seja ludibriado, enfim, né, para que você não faça más escolhas também, te ajude nesse sentido. E a gente trouxe muito exemplo prático, muita tabela, muita coisa, muitas simulações, para realmente vocês entenderem como isso pode ser palpável, né? Eu vejo que quando a gente fala do tema investimentos, muitas vezes as pessoas que assim, como você falou, não é para mim, é para quem tem muito dinheiro, é para quem tem muito conhecimento, é muito complexo. E não é assim. A gente tem, obviamente, estruturas mais complexas, temos estruturas mais simples. O importante, como eu sempre digo, é começar. Começar o quanto antes. Então, o curso Veterinário Milionário, através do Veterinário Profissional, para vocês da área é uma oportunidade incrível. Então, a gente fez com muito cuidado, né, com muita dedicação, para que vocês tenham tudo que vocês precisam para realmente construir um patrimônio relevante ao redor de suas carreiras. Ô, Rafael, e falando, pegando esse gancho seu, que você está falando que algumas carteiras podem ser mais complexas, eu lembrei aqui de uma pergunta que a equipe nossa aqui recebeu, que é o seguinte: eu comecei a estudar sobre finanças quando percebi que ia nos bancos e nas corretoras e tinha a sensação de que muitas vezes quem me atendia estava pensando apenas nas próprias metas e comissões e não nos meus interesses. Depois que eu aprendi o básico, eu vi que o tratamento mudou comigo e até começaram a me oferecer investimentos diferentes. No mercado em geral, é assim mesmo ou a minha experiência foi fora da curva? Eu estou fazendo aqui um paralelo porque é o seguinte, às vezes as pessoas acham assim que é muito complexo fazer alguma operação no mercado financeiro, mas você pode contar, você como médico veterinário, você pode contar com um assessor de investimentos para te ajudar nessas operações mais complexas, mas mesmo para você contar com um assessor, você precisa saber o básico, que está lá dentro do curso do veterinário milionário, porque senão você fica refém de qualquer consultor, de qualquer assessor, de qualquer banco, né, por onde você vai fazer essa operação. E aí, fala um pouco aí sobre essa questão que eu acabei de falar aqui para você. Perfeito. Eu acho que é uma pergunta muito importante e eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque dentro do mercado financeiro, como qualquer área, qualquer eventualmente profissão, você vai ter profissionais não necessariamente melhores ou piores, mas que se adequam mais ao seu perfil. Quando nós pensamos no mercado financeiro, tem que ser muito mais analisado e mais bem pensado, principalmente da ótica do próprio investidor, de se conhecer, para que você não, eventualmente, tenha aí assessoria, pode ser através de um assessor de investimentos ou até dentro dali do ambiente bancário, através do seu gerente, e não adicione dentro da sua carteira produtos que não são próprios do seu perfil de investimentos. Eu acho que é muito mais por aí do que necessariamente o sistema em si ser um sistema corrompido, digamos assim, buscando apenas rentabilidade. Eu acho que não é muito nesse sentido. Eu acho que muitas vezes o investidor ele não sabe o que ele quer, e ele chega no banco
sem nenhum tipo de conhecimento, ou chega para o seu assessor sem nenhum tipo de conhecimento, e aí ele fica refém do que aquele assessor tem como metodologia de trabalho, ou como que aquele gerente gosta de fazer as aplicações, eventualmente a política de aplicação do próprio banco. Então, acho que vai muito mais nesse sentido do que propriamente dos profissionais. Mas aí está justamente a ressalva que eu faço em relação a conhecimento. Então, se você tem um conhecimento não só do seu perfil, mas já tem um básico sobre os produtos, sobre como que funciona cada tipo de investimento, isso com certeza vai te dar aí uma segurança muito maior e vai fazer com que até o seu profissional consiga te atender de forma melhor. Então, acho que quando você vai para uma estrutura mais complexa, é fundamental você ter um profissional para te ajudar sim, tá? Mas você também tem que ter um mínimo de conhecimento, porque senão o profissional ele pode te indicar alguma coisa que para ele é muito bom, mas que para você não faz sentido. E aí você vai ter uma percepção que aquilo é ruim. Então, é muito importante o investidor, o veterinário, o que vai comprar o curso veterinário O milionário, veterinário que vai se vai se tornar tornar milionário. com certeza. Que ele busque esse conhecimento, né? Não precisa ser, obviamente, um expert em mercado financeiro, até por isso existem os profissionais da área, mas ele precisa saber o mínimo para que ele consiga ali ter um diálogo e ele consiga, junto com o profissional, estruturar a melhor carteira para ele. É aquela velha história, o que é bom para mim pode não ser bom para você. E aí o assessor está sugerindo nas melhores das intenções uma operação bacana, mas que não faz sentido, né? Para o Exatamente. médico Essa veterinário. troca, ela é fundamental. Até porque, por exemplo, dentro da nossa profissão, nós somos vedados de dar indicações. Então, eu não posso falar para o meu cliente, invista isso, invista naquilo. Essa troca, ela é importante. O cliente precisa entender o que ele quer, como que ele gostaria de ter esse processo de enriquecimento que a gente traz dentro do curso, para que juntos eles cheguem nesse consenso. Olha, eu gosto desse produto, gosto daquele, a gente pode trabalhar com essa margem, eu gosto desse tipo de estratégia, eu gosto de um foco em renda, dividendos, eu gosto de foco de valorização a longo prazo. Então, o cliente entender essa parte é muito importante para que essa relação tenha uma sinergia legal. Bacana, bacana. Vamos voltar aqui aos números aqui. Rafael gosta de números, né? De números grandes. Bem melhor. Então vamos lá. 40% dos veterinários brasileiros, eles são pequenos empresários. Ou seja, 40% quer aí abrir sua própria clínica. E como que um planejamento financeiro pode auxiliar, porque muitas vezes eles acabaram de formar, querem abrir sua própria clínica, não tem dinheiro, aí já começam a pedir empréstimo, não sei o que lá. Eu não sei se esse é o caminho. Fala aí pra gente. Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto é sempre buscar jogar com os juros a seu favor, né? Ter os juros a seu favor, a juros compostos. Então, se você tem essa perspectiva, está iniciando talvez um curso agora e já tem esse desejo de ter uma clínica, o ideal é que você comece a poupar o máximo que você consiga para ter os juros, né? O seu dinheiro trabalhando por você. E quando você formar e for realmente abrir a sua clínica, você ter o maior capital possível. Por quê? Quando nós falamos de empréstimo, primeiro, quanto maior o volume de capital que você pega, maior geralmente vai ser o prazo que você vai ter para pagar. E quando você joga com os juros a seu favor, quando você está investindo, os juros é o seu melhor amigo. Quando você está fazendo um empréstimo, os juros é o seu pior inimigo. Então, quanto mais capital você tiver para dar de forma inicial, para fazer o primeiro aporte ali e financiar o mínimo possível, já é a primeira dica mais inteligente. Dentro do curso a gente também traz muito mais coisa, mas o principal é você usar o mínimo possível de endividamento, né? No caso aí de financiamentos, empréstimos, etc. E dentro da estrutura do empréstimo, a gente também traz isso dentro do curso, mas é legal o médico veterinário identificar o seguinte: você não está fazendo um investimento em um bem que não vai te trazer retorno. Muito pelo contrário, você está investindo em uma coisa que você acredita que vai te trazer retorno. Então, você pode sim usar o componente de endividamento, né? Assim, todas as empresas hoje do Brasil, elas têm dentro do seu capital ali uma parte de capital de terceiros. Então, não tem nada de errado com isso. Mas, primeiro, fazer uma cotação com várias instituições diferentes. Então, não eventualmente ficar preso ao banco que você está acostumado a usar. Eu acho que o esquema de leilão aí funciona, tá? Você buscar taxas melhores, oferecer garantias, as melhores garantias possíveis para que você pegue a menor taxa possível, é uma alternativa inteligente, e você faça um contrapeso. Então, olha, eu espero ter uma rentabilidade de tanto com esse negócio, e eu estou tendo uma despesa e um custo financeiro de tanto. Fazendo essa equação, se o valor do empréstimo vai trazer um retorno financeiro positivo, é uma questão mais de adaptar e buscar formas de melhorar essa equação. Mas uma das alternativas, se ele não tem o capital e ele precisa desse capital para poder abrir, realmente é buscar um endividamento. Mas um endividamento inteligente, tá? E aí dentro de uma estrutura que ele possa ter o mínimo de custo possível e otimizar toda a receita aí dessa clínica que ele busca abrir.
Muito bem, Rafael, muito bem. Agora fala aí para a gente terminar o nosso primeiro podcast, o VetPod. Dá um recado aí para os médicos veterinários que estão querendo ter 1 milhão na carteira, no banco. Conta aí, dá um último recado para eles. Primeiro, pessoal, vamos todos adquirir aí o Veterinário Milionário. Foi um material que nós fizemos com muito carinho para vocês, com muito cuidado, com muita dedicação. E, como eu disse, tem tudo que vocês precisam saber sobre educação financeira para realmente atingir os seus objetivos. E pensando do lado profissional, tá? Não só voltado aí para a área de investimentos, eu sempre gosto de trazer uma reflexão sobre o processo do profissional, tá? Então, todos os nossos profissionais, nós temos um processo de aprendizagem e de melhorias. Então, é sempre importante, principalmente na ótica do empreendedor, que é algo que a gente traz no curso, que você busque primeiro as conquistas que você tem mais próximo de você. Então, pegue dentro da sua estrutura. Você é um médico veterinário que acabou de formar. Então, você pode fazer uma especialização, você pode buscar agregar mais valor ao seu serviço e, eventualmente, abrir uma clínica. Enfim, busque sempre aqueles objetivos que estão mais próximos e ir subindo degrau por degrau na carreira. Eu vejo muitos profissionais hoje que tentam pular muitas etapas e aí eles acabam se frustrando porque são eventualmente objetivos mais complexos. Então eles buscam aí pular muitas casas e acabam demorando para conseguir, eventualmente se frustram e desistem no meio do caminho. Então, dentro do ambiente do profissional, acho que o ideal é você ir buscando subir degrau por degrau, porque dada a minha experiência e tudo que eu já vi, já li, a gente identifica uma coisa, né, nos profissionais que atingiram o sucesso. Primeiro, eles não têm medo de falhar, tá? E muito pelo contrário, buscam aprender com seus erros e, em segundo, eles têm persistência. Então, eles buscam a cada dia ser melhores, cada dia aprender mais, cada dia se aperfeiçoar mais, tanto no ambiente de gestão como da própria profissão, e ao redor do tempo eles vão conseguir alcançar voos maiores. Então, se pudesse dar uma dica, 2 dicas aí para os profissionais, seriam isso. Não ter medo de fracassar, não ter medo de falhar, aprender, muito pelo contrário, ter humildade para aprender com esses erros, e aí depois ter aí a persistência, a dedicação para nunca desistir e realmente alcançar os objetivos de forma inteligente. E deixa eu agradecer aqui o Rafael. Muito obrigada, Rafael, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando esse seu conhecimento que vai fazer com certeza muita diferença na vida dos médicos veterinários que estão nos assistindo agora. Muito obrigada também. A você que está aqui assistindo. E eu já vou pedir para você compartilhar também esse nosso podcast que vai ajudar muitos médicos veterinários aí ao longo da vida para conseguir um patrimônio bacana. E a gente encerra assim nosso primeiro podcast do VET Profissional. Valeu, gente. Obrigada, Rafael. Obrigada a todo Obrigado, mundo. pessoal. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Isso aí.